Mateus capítulo 5. Vamos ler dos versículos 17 até o versículo 18. Vamos concluir a nossa aula na manhã de hoje, a aula que nós iniciamos na semana passada, que tem como título Cristo e a Lei de Deus. Cristo e a Lei de Deus. Então vamos lá, todos juntos aí, abrindo as nossas Bíblias, Mateus 5, 17 e também o versículo de número 18. Irmãos e irmãs, digam o seguinte, a palavra de Deus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Que Deus nos abençoe na porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, na semana passada a gente começou a considerar os desdobramentos daquilo que a gente encontra aqui no Sermão do Monte. Então, conforme nós vimos no primeiro momento, a gente encontra aquilo que nós chamamos de as bem-aventuranças, que é a descrição do caráter do salvo, que é a descrição do caráter do cristão. Já vimos cada uma delas. Depois, dentro deste mesmo sermão, o que é que Cristo faz? Ele mostra a missão que nós, pelo fato de sermos bem-aventurados, nós temos aqui neste mundo, nós temos aqui nesta terra. E quais são as nossas funções básicas, a nossa missão básica aqui nesse mundo? Nós devemos ser sal da terra, nós devemos ser luz do mundo. E aí também nós já vimos cada um desses dois aspectos. Depois que Cristo mostrou essas verdades, ele começou a trabalhar, ou na verdade ele começou a definir o seu ministério. E qual foi o parâmetro, qual foi o padrão que Cristo utilizou para que ele pudesse definir o seu ministério? Aquilo que ele iria fazer, aquilo que ele iria realizar a partir dali, até porque o Sermão do Monte é o primeiro grande sermão de Jesus e ele teria todo o ministério terreno pela frente. Simples. Cristo, ele definiu o seu relacionamento quanto à lei de Deus, quanto à lei do Senhor. Então, dentro de possíveis dúvidas, dentro de possíveis especulações que as pessoas fizessem em relação ao ministério de Cristo, se ele iria considerar, se iria desconsiderar o Antigo Testamento, se iria respeitar, se iria desrespeitar o Antigo Testamento, ele já define qual seria o seu padrão, ele já define em qual base ele estaria repousando o seu ministério. E aqui a gente chega nesses dois versos que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 5, versículo 17 e também o versículo número 18. E através destas palavras de Cristo, fica muito claro, meus irmãos, fica muito patente, minhas irmãs, que o ministério de Cristo, ele estaria diretamente atrelado à lei de Deus. Cristo, ele não seria um revolucionário religioso. Às vezes as pessoas até cunham essa designação em relação a Jesus, né? Que ele foi um revolucionário. Não, jamais. Até porque dentro de um conceito de revolucionário, Cristo, ele não cabe. Porque um revolucionário, filosoficamente falando, é aquela pessoa que implode tudo, destrói tudo e quer sempre fazer tudo a partir do nada. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Então, o ministério de Cristo foi pautado, foi baseado no Antigo Testamento. Na verdade, ele veio dar cumprimento ao Antigo Testamento. Ele veio cumprir o Antigo Testamento em tudo aquilo que o Antigo Testamento ele reservava, quer seja a lei moral, os 10 mandamentos, quer seja as leis cerimoniais que regulavam a religião do povo israelita, quer seja as leis judiciais que de certa forma delimitava a relação entre os judeus, e também Cristo ele veio cumprir as promessas messiânicas que nós encontramos no Antigo Testamento, a de um Messias, profeta, sacerdote e rei. Então é dentro dessa concepção, é dentro desse entendimento que ele diz: eu não vim revogar, derrubar, destruir, colocar abaixo a lei, não, pelo contrário, eu vim cumprir, eu vim dar pleno cumprimento a tudo aquilo que de mim está escrito lá no Antigo Testamento. Então, com isso, o que foi que nós vimos? A gente viu que Cristo ele veio cumprir a lei. Essa foi a sua primeira relação, esse foi o seu primeiro comportamento em relação à lei. Ele veio cumpri-la, ele não veio destruí-la. Mas não só isso. Hoje a gente vai dar seguimento à nossa aula
considerando a segunda verdade que nós encontramos aqui nesse trecho, versículo 17, versículo 18, que trata da relação de Cristo com a lei. Ou seja, se no primeiro momento, baseado no versículo 17, conforme nós vimos na semana passada, Cristo, ele veio cumprir a lei, ato contínuo, no versículo 18, a gente vai ver o quê? Jesus afirmando a permanência da lei. Então, procure fixar na mente esses dois pontos. Procure fixar na mente essas duas verdades quanto à relação de Cristo no que diz respeito à lei de Deus, no que diz respeito à lei do Senhor. Ou seja, ele veio cumprir a lei, ou seja, ele veio afirmar a permanência, a manutenção dessa lei. E onde é que a gente encontra esse último ponto? Onde é que a gente encontra essa última verdade? Aí, meus irmãos, no versículo 18. Veja o que Cristo aqui nos ensina, veja o que Cristo aqui nos fala acerca da permanência, acerca da manutenção da lei de Deus, do vigoramento da lei de Deus aqui entre nós. Veja o que ele diz aqui, versículo 18, Mateus capítulo 5, versículo número 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, o que é que a gente vê aqui nesse verso? O que é que a gente vê aqui nesse texto? Cristo, ele nos mostrando, Cristo, ele nos ensinando que a lei, ela há de vigorar, ela há de estar em atividade, ela há de estar em ação, até quando? Até que a terra, até que os céus, eles passem. Isso é muito importante, meus irmãos, isso é muito importante, minhas irmãs, porque conforme nós observamos, Cristo, ele não veio ser um revolucionário, colocar a lei abaixo, ele veio cumprir. E dentro desse cumprimento, Cristo, ele mostra justamente isso, que enquanto houver céu, enquanto houver terra, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, os seus preceitos morais, eles irão se cumprir integralmente, completamente. Por quê? Porque quando Cristo fala aqui essas palavras, algumas profecias do Antigo Testamento, elas já haviam se cumprido. Por exemplo, a encarnação do Filho de Deus, a encarnação do Messias. Enquanto Cristo estava falando essas palavras, algumas profecias estavam se cumprindo, ou seja, o ministério terreno do Messias, o ministério terreno de Cristo aqui entre nós. Mas não só isso, existiriam outras profecias, outras palavras do Antigo Testamento que iriam se cumprir, que diz respeito à morte, à ressurreição de Cristo. E mais ainda, outras profecias, outros ensinos do Antigo Testamento que só iriam se cumprir muitos anos depois e que ainda resta ser cumprido, que é o quê? O retorno glorioso de Cristo, o retorno glorioso do nosso Salvador. Então, foi justamente por causa disso, meus irmãos, foi justamente por causa disso, minhas irmãs, que Cristo falou, até que a terra, até que os céus eles passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Lembremos-nos que Cristo, ele é o personagem central do Antigo Testamento. Então, as profecias em relação ao Messias, a própria lei de Deus convergia para ele, convergia para Jesus. Então, ao longo da sua vida aqui na terra, desde o seu nascimento, seu ministério entre nós, sua morte e ressurreição, tudo aquilo estava previsto na lei, tudo aquilo estava previsto no Antigo Testamento, iria se cumprir. Contudo, nem todas as palavras, nem todas as profecias de Cristo, elas se cumpriram. Conforme nós falamos, resta ainda o seu retorno glorioso, resta ainda o seu retorno em glória para buscar a sua igreja para si. Então, até lá, os princípios do Antigo Testamento, principalmente da lei moral, eles vão vigorar como necessidade, como parâmetro, como padrão em relação às nossas vidas. Os princípios da lei cerimonial, não, já foram cumpridos com Jesus. Os princípios relacionados à lei judicial, também, porque Cristo, ele foi crucificado e foi tido como um transgressor da lei. Mas falta ainda aquelas profecias concernentes a ele, Cristo, que diz respeito à consumação de todas as coisas. Então, até lá, até este momento, até esse instante, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, permanecerá de pé. Por que isso é importante, meus irmãos? Por que isso é necessário, minhas irmãs? Por uma simples razão. E via de regra, a gente fala isso aqui para os irmãos.
Hoje, principalmente hoje, existe uma certa tendência por parte de alguns cristãos de desvalorizarem, de desconsiderarem o Antigo Testamento como se fosse uma coisa que ficou restrita aos antigos lá no passado. E dizem eles: nós somos crentes na nova dispensação, nós somos crentes que estamos debaixo da graça, então nós não temos necessidade nenhuma de pautar, de conduzir a minha vida através do Antigo Testamento. Espera lá, nós devemos ter cuidado quando nós fazemos uma afirmação como essa. Há coisas sim no Antigo Testamento que já se passou, e repito, principalmente aquelas que diziam respeito àquilo que apontava para a morte e o sacrifício de Jesus. Agora, os princípios morais, sobretudo aqueles que nós encontramos no Decálogo, nos 10 Mandamentos, eles hão de permanecer até o dia final. Então, o que Cristo ensina aqui nesse trecho, o que Cristo defende aqui nessa passagem, é justamente este aspecto, é justamente essa verdade. A Bíblia é uma só, meus irmãos, dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E entre os dois testamentos, o que é que você encontra? Cristo como personagem central. O Antigo Testamento apontando para ele, o Novo Testamento refletindo a sua realidade, mas é uma só palavra, é só uma escritura sagrada. Leiam comigo, ou acompanhem comigo, alguns textos que mostram que esse mundo no qual nós vivemos, haverá um instante, haverá um momento que ele irá ser destruído, que ele irá ser refeito. E até lá, a lei de Deus vai vigorar entre nós. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 24. Abram aí, por favor. Versículo número 35. Olha só o que Cristo disse aqui, reiterando o que ele falou aqui em Mateus capítulo 5. E observem que aqui, em Mateus 24, ele está assim caminhando para a parte final do seu ministério. Mas mesmo assim, o princípio permanece o mesmo. Ou seja, que a sua palavra, que a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, elas vão vigorar até a consumação de todas as coisas. Olhem só, Mateus 24, versículo de número 35. Olhem só: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E onde é que nós encontramos as palavras de Cristo? Na Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento. Porque no passado, por exemplo, quando Deus falava aos pais pelos profetas, ele falava através do seu Espírito, o mesmo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito do nosso Salvador. A gente chega no Novo Testamento e ouve o registro dos apóstolos escrevendo, compondo o Novo Testamento, começando com os Evangelhos e chegando ao livro de Apocalipse, e o mesmo Espírito de Cristo que esteve nos profetas do Antigo Testamento, esteve também nos apóstolos do Novo Testamento, para que pudessem escrever a palavra de Deus, e assim nós pudéssemos ter acesso a essa palavra, que vai vigorar, que vai permanecer até quando? Até que o céu, até que a terra, eles passem. Cristo, ele reiterou essa verdade. E olha só o que o apóstolo Pedro fala lá na sua segunda carta, capítulo 3, só mostrando essa questão, meus irmãos, que estamos dentro de uma história que nós chamamos de história da redenção. Essa história da redenção, que iniciou lá no Éden, ela vai ser consumada no retorno glorioso de Cristo para buscar a sua igreja. Tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo, tudo o que há de acontecer nesse mundo, preste atenção nisso, está cumprindo o propósito redentor de Deus. Por mais que a gente escute, presencie, testemunhe catástrofes, acontecimentos especiais, mas tudo isso está dentro de um plano maior. Qual o plano maior? A minha, a sua, a nossa salvação. A salvação de um povo escolhido por Deus, não nesta vida, mas desde toda a eternidade, para que com este Deus eles possam gozar da sua presença por toda a eternidade. Então tudo aquilo que a gente vê, meus irmãos, tudo aquilo que a gente observa, minhas irmãs, dentro da história da humanidade, tem como alvo isso, apontar para a história da redenção. Reinos que ascendem, reinos que descendem, acontecimentos extraordinários,
Tudo isso é algo menor, dentro de um plano maior, onde está incluído eu, você, todos nós, a Igreja de Cristo, que é o quê? A consumação da nossa salvação. Então, até que esse fato ocorra, até que esse fato ele se dê, a palavra de Deus estará vigorando. Quando é que isso vai parar? Quando o que Pedro fala aqui estiver acontecendo no mundo ou na história da humanidade. Vejam aí, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 até o versículo número 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 até o versículo 13. Olha só o que Pedro diz aí, ó. Virá, entretanto, como ladrão, o quê? O dia do Senhor. 2 de Pedro 3, versículo 10. Eu vou repetir, acho que eu não tinha falado antes. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual, veja, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Veja, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja que é um fato que vai atingir céus e terra. Quando? O dia do Senhor, que virá como? Como um ladrão, no sentido de quê? De ser surpreendente. Enquanto as pessoas menos esperarem, enquanto elas menos aguardarem, Cristo vem e aí resgata a sua igreja, seu povo para si, e aí esses céus, essa terra, como agora nós vemos, eles serão destruídos. Versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, veja, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Às vezes a gente fica tentando imaginar como é que vai ser isso, né, meus irmãos? Vai ser uma grande mudança, uma grande reviravolta em toda a ordem que está sendo criada aí. E esse é o dia de Deus, esse é o dia do Senhor, esse é o dia de Cristo. Então, quando Cristo disse que a palavra de Deus ela vai vigorar até que a terra, até que os céus eles passem, ele está se referindo a este evento. Então, até lá, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nos seus princípios morais, nos seus ensinos referentes a Cristo, eles estarão de pé, eles estarão de vigor, eles estarão em vigor. E aí, você pode se indagar, mas será que a gente deve crer mesmo assim? Será que a gente deve ter realmente essa fé? Será que a gente deve ter realmente esse entendimento acerca dessas coisas? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. Por quê? Em primeiro lugar, quem foi que disse isso? Foi o próprio Cristo. Observe que as palavras que nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 18, especificamente falando, não foram palavras ditas por um dos apóstolos. Ainda que fosse, nós deveríamos acreditar a verdade, porque eram palavras inspiradas, se estivessem registradas nas Escrituras Sagradas. Mas no caso em questão, são palavras proferidas pelo próprio Cristo, são palavras proferidas pelo próprio Salvador. E veja só em que termo, veja só de que forma Cristo profere essas palavras. Voltem aí, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 18. Eu queria chamar a atenção para a parte inicial do versículo 18. A maneira como Cristo fala essas palavras, o peso que ele dá a essas palavras, por uma expressão inicial que ele usa no início do versículo de número 18. Abram aí. Mateus capítulo 5, versículo 18. Veja o que ele diz, ó. Porque em verdade vos digo. Porque em verdade vos digo. Essa expressão, em verdade vos digo, literalmente falando, significa algo seguro, algo fiel, algo fixo de ser de fato concretizado. Então, quando Cristo chega e profere essa expressão, em verdade vos digo, e depois dela ele mostra que a lei de Deus vigorará até a consumação de todas as coisas, eu, você, todos nós devemos ter como algo certo, como algo seguro, como algo fiel, como algo que nós devemos verdadeiramente depositar toda a nossa confiança. Por mais, meus irmãos, que as pessoas possam duvidar, por mais que as pessoas queiram relativizar a palavra do Senhor, querer interpretá-la dentro do contexto histórico que nós estamos, querer adequá-la dentro das preferências pessoais das pessoas, não, o que fica é a seriedade da expressão usada por Cristo. Em verdade vos digo.
é digno de confiança, é digno de crédito, é digno de crença. Isso que eu passo a lhes dizer. O quê? Até que a terra e o céu passe, nem um i, nem um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, a minuciosidade, né, que Cristo ele mostra do cumprimento da palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele fala aqui do i, ele fala aqui do tio. Então ele está se referindo, em termos literais, à menor letra do alfabeto grego, no caso o i, transliterado para o português. E também ele está se referindo ao menor acento que nós encontramos lá no alfabeto hebraico, inclusive que dava significado a algumas palavras. Então veja, ele diz que até que a terra, até que os céus eles passem, a menor letra, o menor acento da palavra de Deus, eles não vão passar. Então, o que é que ele está mostrando? O que é que ele está ensinando? Que a palavra de Deus é a palavra de Deus completa. Não só são as ideias gerais, não só são alguns relatos históricos, não, tudo que compreende a primeira palavra lá de Gênesis até a última palavra lá do Apocalipse. Tudo vai se cumprir até a consumação de todas as coisas. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, é de fundamental importância em nossos dias. Por quê? Com o avanço da ciência que nós temos, e na verdade, com o avanço da própria pecaminosidade, da própria incredulidade humana, as pessoas hoje querem fazer separação em relação àquilo que nós temos do conteúdo da palavra. Não, isso aqui já passou. Não, isso aqui não serve para nós. Aqui a gente só vai pegar os conceitos éticos. Aqui a gente só vai pegar a narrativa. Crer no relato da criação, jamais. Não, meus irmãos, não. Porque o que Cristo está dizendo? Desde a menor letra até o menor acento, tudo vai se cumprir até que a terra, até que os céus, ele passe. Então, veja, é você crer naquilo que nós chamamos de inspiração verbal e plenária das Escrituras. Ou seja, que cada palavra, que cada letra no original é inspirado por Deus e não vai passar até que tudo se cumpra. É o peso da palavra que deve existir no nosso coração. É o peso das Escrituras que deve haver em nossas vidas. Ou seja, toda a palavra de Deus ela é inspirada, toda a palavra de Deus ela há de se cumprir, mesmo que em alguns momentos a gente não consiga explicar, mesmo que em algumas situações a gente não consiga racionalizar. O que é que nós temos diante de nós? A pura verdade límpida e transparente do nosso Deus. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo, texto conhecido nosso, mas eu queria fazer menção dele agora. Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 16. Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 16. Hoje, meus irmãos, talvez vocês não tenham conhecimento. Na verdade, não só hoje, já faz um tempo. Hoje é que o negócio está ficando mais escancarado. A gente enfrenta algo que a gente chama de liberalismo teológico. São pessoas que estudam teologia, sabem de línguas originais, como poucos. Agora vê a Bíblia como um livro normal, um livro humano, entendeu? Às vezes até separando aquilo que eles acham ser inspirado ou não, colocando dúvidas acerca da autoria de determinados livros. Enfim, a gente tem tanta coisa. Eu sei que isso fica muito na área acadêmica, mas de certa forma e em certos momentos a gente acaba escutando determinadas coisas em relação a isso. Por isso, a necessidade que nós temos, eu, você, todos nós, nos apegarmos à palavra. Nenhum iotil vai passar dela até que tudo se cumpra, quer seja o Antigo, quer seja o Novo Testamento. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Então, olhem só, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 16. É interessante porque quando Paulo, ele escreve essas palavras para Timóteo, o Novo Testamento, como nós temos agora, ele estava ainda no processo de composição. Na verdade, o que estava mais predominante aí era o Antigo Testamento. Então, veja o que ele fala acerca do Antigo Testamento a Timóteo, harmonizando-se com o que Cristo falou em relação ao respeito que ele tinha quanto à lei. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 16. Olhem bem. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo era filho neto de judia, e desde a infância ele tinha aprendido a lei do Senhor. Que lei foi essa? O Antigo Testamento. E é o que Paulo fala agora no versículo 15, e que desde a infância, veja, sabes as sagradas letras. Que sagradas letras eram essas? O Antigo Testamento, no qual o Timóteo tinha sido educado. Veja, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E eu lhes pergunto, como é que o Antigo Testamento não vigora mais para nós? Como é que a gente vai desprezar o Antigo Testamento? Se de acordo com o ensino do apóstolo Paulo aqui, o Antigo Testamento nos torna sábio para a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele aponta para Jesus. Então jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, a gente deve desacreditar ou desprezar do Antigo Testamento. Por quê? Versículo 16. Toda a Escritura, veja, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus, soprada por Deus. E aí Paulo fala, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, foi o respeito que Cristo teve quanto o Antigo Testamento. Eu sempre gosto de dizer isso. Cristo jamais, meus irmãos, ele podia desfazer do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele foi inspirado pelo Espírito de Cristo. Então, como era que Cristo posteriormente iria desfazer aquilo que ele mesmo inspirou? Não tem cabimento, não tem lógica. Então foi por isso que ele veio cumprir, foi por isso que ele veio respeitar, foi por isso que ele afirmou a permanência do Antigo Testamento e, por extensão, toda a Escritura Sagrada. E aí você pode ficar se perguntando, e aí você pode se indagar, mas por que será que existe esse limite de permanência da Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento? Por que será que a Bíblia ela vai vigorar até a consumação de todas as coisas? Por quê? Por quê? Por quê? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. Hoje, dentro da realidade que nós estamos desfrutando aqui na Terra, a gente não conta com a presença de Cristo, corpórea de Cristo no nosso meio. A gente tem a sua presença espiritual com o Espírito Santo. Então, dentro dessa realidade, por não dizer essa necessidade que nós temos, então a gente precisa de algo que nos oriente, que nos dirija, que nos ensine, que nos admoeste, que nos conforte, que nos dê sabedoria, que nos conceda entendimento, enfim, todas essas necessidades que nós temos. Agora, depois que o céu, depois que a terra, eles passarem, e que nós estivermos na presença de Cristo, eu lhes pergunto, haverá necessidade mais de Escritura? Você estará ouvindo a voz do próprio Cristo aqui, pezinho de ouvido, entendeu? Então, é por causa disso que até lá a gente vai precisar da Bíblia. Depois que as coisas se consumarem, não mais, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você tiver a sua salvação consumada, você estará escutando a voz de Deus audivelmente, ali presencialmente. Então, lá sim, a gente não vai ter necessidade mais de ter a palavra para nos dirigir. Não, jamais, porque a gente já tem o próprio Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, diante de nós. Então foi por isso que Cristo disse, até que a terra, até que o céu, eles passem, não vai passar um só i, não vai passar um só tio da lei, até que tudo se cumpra. Então, fica para nós como desafio, fica para nós como aplicação, o quê? A necessidade que nós temos, meus irmãos, eu, você, todos nós, valorizarmos toda a Escritura Sagrada. Podemos procurar no Antigo Testamento Cristo, o nosso Salvador. Podemos nos conduzir pelos padrões morais que nós temos lá no Antigo Testamento, que são resumidos nos 10 mandamentos. Tanto é que quando Cristo mostrou como é que se resumiria os 10 mandamentos, ele disse, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, e ao próximo como a nós mesmos. Porque de tudo isso, ou disto, depende toda a lei, todos os profetas. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade em relação à palavra de Deus. Somos crentes de toda a Escritura Sagrada, não só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, com as suas especificações, com os seus detalhes, mas os princípios morais vigorando enquanto este mundo no qual nós estamos, ele estiver em vigor, ele estiver em existência. Até lá, é essa palavra, Antigo e Novo Testamento, que há de nos guiar, que há de nos orientar, que há de nos ensinar acerca de Cristo, a sua salvação e a sua santificação. Então, amemos as Escrituras Sagradas,
Procuremos nela Cristo e não façamos separações daquilo que está vigorando para nós hoje, em termos do Novo Testamento, e daquilo que deve ser desprezado, todo o Antigo Testamento. Não, jamais. Essa não é uma atitude, essa não é uma postura correta para nós que somos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Então, se ele teve esse respeito, se ele obedeceu à lei, muito mais nós devemos, por estarmos andando e seguindo nos seus passos. Ok, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que Ele nos dê ensinamento em relação a esse ponto. Amém.